14 ensaios clínicos, 836 pacientes, e a glicose em jejum caiu em média 23 mg por decilitro. Em alguns estudos, mais perto de 40. Não por causa de um remédio novo, não por causa de uma injeção de $400 por mês, não por causa de nada que o seu endocrinologista já tenha escrito em uma receita, mas por causa de um vegetal. Um único vegetal que custa, eu conferi ontem, 67 centavos por libra em um Walmart de Ohio, 49 centavos em um Aldi no Texas, menos do que uma garrafa de água na maioria dos postos de gasolina americanos. E a pesquisa sobre esse vegetal não está escondida em algum periódico obscuro que ninguém lê. Ela está em Acta Diabética, em Frontiers in Nutrition, em Phytotherapy Research, publicada tão recentemente quanto 2025, randomizada, duplo cega, controlada por placebo, padrão ouro. Então aqui vai a pergunta que eu vou passar os próximos 40 minutos respondendo com evidência porque ninguém te contou isso. Porque o seu endocrinologista que te vê a cada 3 meses, que ajusta sua metformina, que acompanha sua A1C, que sabe que a resistência à insulina está destruindo seu corpo por dentro, nunca pronunciou a palavra que eu vou dizer agora. E a resposta, sinceramente. Eu gostaria que fosse mais complicada. Eu gostaria que houvesse um debate científico legítimo. Alguma incerteza real. Algum motivo respeitável. Mas não há. A razão é simples. E é a mesma de sempre: você não pode patentear um vegetal. Deixa eu te dizer para quem este vídeo é. Porque ele não é para todo mundo. Ele é para a pessoa que já está na metformina há 3 anos, 5 anos, 10 anos. E a A1C continua subindo. O médico continua adicionando medicamento. Primeiro metformina, depois uma sulfonilureia, talvez um SGLT2. Agora já estão falando de agonista de GLP-1 por $1.300 por mês. Cada remédio mexe em uma peça do quebra-cabeça. Mas o quebra-cabeça continua ficando maior. Este vídeo é para quem mede a glicose em jejum toda manhã e vê um número que não faz sentido. Comeu certo ontem. Caminhou depois do jantar. Evitou o pão. E ainda assim acordou com 140, 150, 160. E ninguém consegue explicar por quê. É para quem já perguntou ao médico talvez mais de uma vez: existe alguma coisa que eu possa fazer com comida que realmente ataque isso? E ouviu como resposta: apenas coma mais vegetais, sem que ninguém mencionasse um único vegetal, comprovado em ensaios clínicos randomizados para melhorar resistência à insulina. Hoje eu vou nomear um, respaldado por 14 desses ensaios. O vegetal é quiabo. E eu sei que alguns de vocês reviraram os olhos agora mesmo. Vocês pensaram: sério, aquela coisa viscosa. É. Exatamente essa. E o fato de você ter descartado isso tão rápido diz muito mais sobre o sistema do que sobre o quiabo. Então deixa eu reformular isso para você. Porque hoje nós não estamos falando de um acompanhamento sem graça no prato. Nós estamos colocando a resistência à insulina no banco dos réus. E o quiabo é a testemunha principal. Aqui está a acusação. A resistência à insulina. Essa condição metabólica que afeta algo em torno de 40% dos adultos americanos e mais de 80% das pessoas com diabetes tipo 2 vem sendo tratada principalmente com medicamentos há décadas. Metformina, sulfonilureias, agonistas de GLP-1, tiazolidinedionas, inibidores de SGLT2. Cada um custa entre $30 e $1.300 por mês. Cada um tem sua lista de efeitos colaterais. Cada um trata uma consequência rio abaixo do problema, sem necessariamente reverter a causa rio acima. Enquanto isso, sentado silenciosamente na seção de hortaliças de qualquer mercado, por menos de $1 por libra, está um vegetal que, segundo ensaios clínicos randomizados, atua por 4 mecanismos independentes que nenhum único remédio consegue cobrir ao mesmo tempo. E ninguém te contou isso. Agora, antes de eu te mostrar a evidência, você precisa entender o que a resistência à insulina realmente é. Porque a maioria das pessoas, inclusive muitos diabéticos, tem no máximo uma noção vaga. E essa vagueza é exatamente o que permite que o sistema te venda soluções que você não entende por completo.
Então vamos simplificar. Resistência à insulina não é diabetes. Ainda não. Ela é a condição que normalmente vem antes do diabetes. E mesmo depois que o diabetes já foi diagnosticado, ela continua sendo a força invisível que mantém o dano acontecendo por trás do palco. Aqui está o que acontece dentro do seu corpo. Você come. Os carboidratos são quebrados em glicose. A glicose entra na corrente sanguínea. O pâncreas libera insulina. E a insulina funciona como uma chave. Essa chave se encaixa em uma fechadura chamada receptor de insulina, que fica na superfície das suas células musculares hepáticas e adiposas. Quando a chave gira, a porta se abre. A glicose entra. O açúcar no sangue cai. Sistema funcionando. Agora imagina que essa fechadura começa a enferrujar, corroer, endurecer. A chave ainda entra, mas agora ela precisa fazer muito mais força para girar. Então, o que o seu corpo faz, ele compensa. O pâncreas começa a fabricar mais chaves, mais insulina, muito mais insulina. E por um tempo isso funciona. O açúcar no sangue ainda parece normal. Seu exame ainda não soa o alarme. Seu médico talvez diga que está tudo sob controle. Mas nos bastidores, o seu pâncreas está trabalhando em horas extras, produzindo 2, 3, 4, às vezes 5 vezes mais insulina do que deveria, só para manter a porta minimamente aberta. Isso é resistência à insulina. As fechaduras estão falhando, a fábrica de chaves está entrando em colapso, e o seu exame de glicose continua parecendo aceitável, até o dia em que para de parecer. E aqui está a parte que quase ninguém te explica. Enquanto tudo isso acontece em silêncio, enquanto o pâncreas está se esgotando, enquanto a insulina está lá em cima, esse excesso de insulina também está causando seu próprio tipo de estrago. Ele alimenta a inflamação. Ele ajuda a elevar a pressão arterial. Ele aumenta o armazenamento de gordura ao redor do fígado e dos órgãos. Ele acelera a aterosclerose e o entupimento das artérias. E, em alguns contextos, ele até favorece o crescimento de células tumorais. Então, não. Resistência à insulina não é apenas um problema de açúcar. É uma crise metabólica de corpo inteiro, escondida atrás de um número de glicose que por um tempo ainda consegue parecer normal. E agora você começa a entender por que tanta gente ouve durante anos que está tudo bem, até o momento em que de repente já não está mais. Agora vamos falar da resposta padrão do sistema. Metformina. A metformina é útil, ela tem seu lugar. Mas o principal mecanismo dela é reduzir a quantidade de glicose que o fígado despeja no sangue. Ou seja, ela mexe em uma consequência importante. Mas ela não conserta a fechadura. Ela não reduz diretamente a superprodução crônica de insulina que estava acontecendo antes. Ela não repara o sistema inteiro. Ela ajuda a administrar uma parte da bagunça, enquanto a máquina principal continua desgastando por trás. E é exatamente por isso que os 4 mecanismos do quiabo importam tanto. Porque ao contrário de um único fármaco que geralmente atinge um único alvo, o quiabo parece atuar em 4 níveis ao mesmo tempo. Ele desacelera a entrada da glicose, bloqueia enzimas que aceleram a quebra de açúcar, ajuda a proteger e sustentar as células beta que produzem insulina, e reduz o ambiente inflamatório que está corroendo as fechaduras em primeiro lugar. Nenhum remédio faz os 4. O quiabo faz os 4, e custa menos do que a gasolina para ir até a farmácia. Agora, isso tudo soa forte. E deveria soar. Mas eu não quero que você acredite em mim porque a narrativa é boa. Eu quero que você veja os números, os estudos, os ensaios clínicos, os dados que tornam essa história impossível de ignorar. Porque é exatamente aí que isso sai do campo da curiosidade e entra no território da evidência séria. Agora vamos aos dados. Porque até aqui, tudo o que eu te mostrei ainda poderia ser descartado por alguém cético como tá bom, parece plausível. Mas cadê a prova em gente de verdade? Então aqui está. Em 2025, uma meta-análise reuniu 14 ensaios clínicos randomizados, envolvendo 836 participantes. Não estudos em ratos, não tradição popular, não depoimentos emocionais de internet. Ensaios clínicos randomizados.
E o que essa revisão encontrou foi muito mais consistente do que a maioria das pessoas imagina quando pensa em vegetal medicinal. Os participantes que usaram preparações de quiabo em pó, cápsulas extratos ou formas alimentares padronizadas apresentaram melhora significativa em vários marcadores centrais do metabolismo glicêmico. Vamos organizar isso. Glicose em jejum. Esse foi o dado que eu te mostrei na abertura. A redução média ficou em torno de 23 mg por decilitro, e em alguns subgrupos ou protocolos específicos, os resultados chegaram mais perto de 30 a 40 mg por decilitro. Agora, se você mede sua glicose toda manhã, você sabe o que isso significa. Isso não é mudança cosmética. Isso pode ser a diferença entre acordar em *158 e cair para *135, ou sair de *142 para *119. E isso clinicamente muda a conversa. Muda o tipo de risco que você carrega todos os dias. Muda o tipo de resposta que o seu corpo está tendo ao longo do tempo. 2. Glicose pós-prandial. Aqui a coisa fica ainda mais interessante. Porque, como você já viu em outros vídeos meus, muita gente está olhando só para a glicose em jejum, quando o verdadeiro estrago muitas vezes acontece depois da refeição. E o quiabo também mostrou capacidade de reduzir a glicose pós-prandial. Ou seja, não é apenas acordar melhor, é também sofrer menos agressão metabólica ao longo do dia. Menos pico, menos montanha-russa, menos dano repetitivo. 3-HbA1c. Agora vamos falar do número que quase todo endocrinologista usa como placar oficial, HbA1c. Na meta-análise, a redução média foi de cerca de 0,30 ponto percentual. E eu sei que algumas pessoas vão ouvir isso e pensar: só isso não. Não só isso. Porque a A1C é uma média de meses. Ela é difícil de mover. Muito mais difícil de mover do que um número isolado de glicose. Uma queda de 0,30 não parece sexy no thumbnail de YouTube, mas no mundo real isso é clinicamente relevante. Especialmente quando você está falando de uma intervenção barata alimentar complementar e com perfil de segurança muito mais limpo do que muita coisa receitada diariamente. Agora pensa no seguinte: se alguém está com A1C em 7,4 e cai para 7,1, isso não cura nada, mas já representa um empurrão mensurável na direção certa. E em muitos casos, isso pode ser a diferença entre estabilizar ou continuar deslizando para mais medicação. 4. OMAIR. Agora chegamos a um dos marcadores mais importantes de todos e, ironicamente, um dos menos explicados para pacientes OMAIR. Esse índice é usado para estimar resistência à insulina. Ou seja, ele não olha apenas para o açúcar no sangue. Ele tenta medir o quão duro o seu corpo está tendo que trabalhar para manter esse açúcar onde está. E isso importa muito, porque duas pessoas podem ter a mesma glicose em jejum, mas uma delas pode estar conseguindo isso com uma quantidade absurda de insulina circulando. E essa pessoa está muito mais perto de colapso metabólico. Nos ensaios incluídos na revisão, o quiabo mostrou melhora significativa em HOMAIR. Traduzindo, não estava apenas empurrando o açúcar para baixo, ele estava ajudando a reduzir a própria resistência do sistema. E isso é exatamente o que torna essa história tão mais séria do que parece. 5. LDL. Agora, como se isso já não bastasse, alguns estudos também mostraram melhora em LDL colesterol. E isso importa porque diabetes e resistência à insulina raramente vêm sozinhos. Elas quase sempre vêm acompanhadas de triglicerídeos alterados, HDL baixo, LDL piorado, inflamação vascular. Ou seja, o problema nunca foi apenas açúcar, é o pacote inteiro. E o quiabo parece tocar em várias peças desse pacote ao mesmo tempo. Agora eu quero fazer uma comparação importante. Não para dizer que quiabo substitui remédio, mas para colocar os resultados em perspectiva. Uma redução de glicose em jejum na casa de 20 a 30 mg por decilitro é o tipo de magnitude que muita gente associa a intervenções farmacológicas reais. Não necessariamente no mesmo padrão, nem com a mesma consistência individual, claro. Mas suficientemente forte para levantar uma pergunta muito desconfortável, porque isso nunca foi apresentado a você como parte da conversa
não como substituição. Não como cura, mas como terapia complementar séria, porque é isso que os dados sugerem. Agora vamos a 2 ensaios que ajudam a tirar isso do abstrato. O estudo do Irã, 2023. Em um ensaio clínico publicado em 2023, pesquisadores no Irã avaliaram o uso de pó de quiabo em pessoas com diabetes tipo 2 que já estavam em tratamento padrão. Ou seja, isso não foi um estudo em pessoas sem nada. Foi um teste em cima da vida real. Gente que já tomava remédio. Gente que já estava dentro do sistema médico. E mesmo assim, ao adicionar o quiabo, os participantes apresentaram melhora adicional em marcadores glicêmicos. Isso é extremamente importante, porque mostra que o efeito não depende de um cenário perfeito. Ele pode aparecer em cima do que você já está fazendo. Agora pensa no quão relevante isso é para a pessoa comum assistindo este vídeo. A maioria de vocês não vai largar medicação amanhã, nem deveria. Mas isso significa que existe espaço para somar mecanismos em vez de apostar tudo em uma única linha de defesa. O estudo de 2022, Roma-IR. Outro trabalho importante em 2022 chamou atenção justamente pelo efeito em HOM-IR. E eu quero insistir nisso porque esse marcador é honestamente mais importante do que muita gente percebe. Se a glicose é a fumaça, a resistência à insulina é o incêndio. Você pode olhar para a fumaça e tentar abanar ela para longe. Mas se o fogo continuar queimando por trás, o problema continua. Então, quando um alimento mostra capacidade de melhorar HOM-IR, isso significa que ele pode estar ajudando a mexer no próprio motor do processo. Não só no painel do carro. No motor. E é exatamente isso que torna o quiabo tão mais interessante do que a maioria das dicas naturais que circulam por aí. E quanto à segurança, essa parte importa muito, porque um efeito bom não vale nada se vier acompanhado de um preço alto. E no conjunto dos ensaios, o quiabo apresentou um perfil de segurança geralmente bom, sem aquele padrão clássico de colaterais agressivos que você vê em muitos fármacos. Isso não significa que ele é isento de contexto. Nós ainda vamos falar sobre interações e erros mais adiante. Mas significa que dentro do que foi estudado, estamos falando de algo acessível, tolerável, alimentar e biologicamente ativo. Essa combinação é rara. Muito rara. Agora, até aqui você já viu o que aconteceu nos estudos. Mas a próxima pergunta é ainda mais importante: como exatamente o quiabo está fazendo isso dentro do seu corpo? Porque a resposta não é uma só. São várias. E a primeira delas começa justamente naquela parte que a maioria das pessoas odeia no quiabo. A parte viscosa. A gosma. O muco. A coisa que quase todo mundo tenta cozinhar até desaparecer. E, ironicamente, é justamente ali que está uma boa parte do poder. Agora nós chegamos ao primeiro mecanismo real. E, honestamente, é aqui que a maioria das pessoas comete um erro ridículo. Porque quase todo mundo cresceu ouvindo a mesma ideia sobre quiabo tira essa baba. Lava isso, cozinha até sumir, refoga até secar. Como se aquela textura viscosa fosse algum defeito culinário. Mas aqui está o problema. Essa baba é justamente uma das partes mais terapêuticas do quiabo. Aquilo não é sujeira, não é acidente, não é uma falha do vegetal. É uma estrutura funcional. Um sistema bioquímico real. E metabolicamente ela faz algo extremamente valioso. Vamos dar nome ao que está acontecendo. Grande parte daquela viscosidade vem de polissacarídeos solúveis, incluindo compostos como rhamnogalacturonana e diferentes formas de pectina. Agora eu sei que esses nomes parecem ter saído de uma aula de química que ninguém queria assistir. Mas o que importa é isto: quando esses compostos entram em contato com água, eles formam uma matriz gelatinosa espessa, uma espécie de rede úmida. E essa rede faz algo que muda completamente a dinâmica da digestão, ela desacelera a passagem da glicose pelo intestino. Agora eu quero que você visualize isso. Imagine a parede do seu intestino como uma grande superfície de passagem, uma fronteira. De um lado está a comida sendo digerida. Do outro lado está a corrente sanguínea. E a glicose quer atravessar essa fronteira o mais rápido possível,
Quando você come uma refeição rica em carboidrato sem nenhuma barreira, a glicose atravessa rápido. Muito rápido. É quase como abrir as portas de um estádio e deixar uma multidão inteira correr ao mesmo tempo. Mas quando o quiabo entra em cena, especialmente essa parte viscosa, ele cria algo parecido com uma cerca de malha de aço coberta por cobertores molhados. Ainda dá para atravessar, mas não na mesma velocidade. Não com a mesma violência. Não com a mesma avalanche. E isso muda tudo. Porque aqui está um ponto que quase ninguém te ensina. O problema não é apenas o quão alto a sua glicose sobe. O problema também é quão rápido ela sobe. A inclinação do pico importa quase tanto quanto a altura do pico, porque uma subida abrupta exige uma resposta abrupta. Mais insulina, mais estresse pancreático, mais agressão ao endotélio, mais caos. Agora, quando você reduz a velocidade dessa subida, mesmo que o total final de glicose ainda exista, você muda completamente o custo fisiológico daquela refeição. E isso é exatamente o que o gel do quiabo começa a fazer. Ele não apaga o carboidrato. Ele não anula o pão, o arroz ou a batata. Mas ele amortece a explosão. E isso clinicamente é muito mais valioso do que parece. Agora vamos aos números. Em diferentes ensaios e análises de resposta pós-prandial, o efeito do quiabo sobre a glicose após a refeição mostrou reduções na casa de 15 a 22 miligramas por decilitro, dependendo da forma usada, do contexto da refeição e do perfil metabólico da pessoa. Agora pensa no que isso significa no mundo real. Você faz uma refeição. Normalmente iria de 110 para 185, mas agora com o efeito de barreira do quiabo, talvez vá de 110 para 163, ou de 120 para 140 e poucos, ainda sobe sim. Mas sobe menos, sobe mais devagar. E ao longo de semanas, meses e anos, isso importa absurdamente. Porque resistência à insulina não se alimenta só de açúcar alto. Ela se alimenta de picos repetidos, de agressões repetidas, de um sistema que é forçado a reagir violentamente várias vezes por dia. Então, qualquer coisa que reduza essa violência já está mexendo na raiz do problema. Agora existe outra parte importante aqui. Essa camada viscosa do quiabo também tende a alterar o esvaziamento gástrico e a forma como o alimento se mistura no trato digestivo. Ou seja, não é apenas uma película em cima da parede intestinal. É uma mudança na arquitetura física da digestão. A refeição inteira se comporta de outro jeito. O amido encontra mais resistência. A glicose encontra mais atraso. A curva muda. E é exatamente por isso que tanta gente que testa quiabo da forma certa percebe algo antes mesmo de ver exame: menos sono depois de comer, menos moleza, menos queda energética, porque o corpo não está sendo atropelado do mesmo jeito. Agora deixa eu te mostrar por que isso é ainda mais relevante em pessoas mais velhas. Com o passar dos anos, o intestino muda, a motilidade muda, a resposta hormonal muda, a microbiota muda, e o sistema tende a ficar menos resiliente a refeições grandes, rápidas e ricas em carboidrato. Ou seja, o que antes seu corpo aguentava aos 30, agora aos 60 ou 70, custa muito mais caro metabolicamente. Então, quando você coloca uma barreira física simples no meio desse processo, você está ajudando um sistema envelhecido a lidar com uma carga que ele já não processa tão bem quanto antes. Isso não é pouca coisa. Agora vem a parte quase cômica. A maioria das pessoas faz exatamente o oposto do que seria útil. Elas cozinham o quiabo até eliminar quase toda a viscosidade. Secam, tostam, fritam até virar outra coisa. E depois dizem: come quiabo, e não senti nada. Claro que não sentiu. Você destruiu a parte que estava fazendo o trabalho. É como comprar um filtro de água e arrancar o cartucho antes de usar. Então aqui vai uma regra prática que você precisa guardar. Se o quiabo não está minimamente viscoso, você provavelmente já perdeu boa parte do mecanismo número 1. Agora, isso já seria suficiente para prestar atenção. Mas o quiabo não para aí, porque ele não age só como uma barreira física. Ele também interfere em algo ainda mais específico: as enzimas que quebram carboidrato. E é aqui que a conversa começa a ficar quase desconfortável,
para quem acha que só remédio consegue fazer esse tipo de coisa. Agora nós entramos no segundo mecanismo, e aqui a conversa começa a ficar desconfortável. Principalmente se você sempre acreditou que só medicamento consegue fazer esse tipo de coisa. Porque agora não estamos mais falando apenas de uma barreira física. Não é só o gel, não é só a viscosidade. Agora estamos falando de algo muito mais específico, enzimas digestivas. Mais precisamente uma enzima chamada alfa-glucosidase. Essa enzima vive na borda do seu intestino delgado. E a função dela é bem direta quebrar carboidratos complexos, como o amido em moléculas menores de glicose, que podem ser absorvidas pelo seu corpo. Em outras palavras, ela é uma das responsáveis por transformar o pão, o arroz, a massa, em açúcar que entra no seu sangue. Agora pensa nisso como uma linha de montagem. Você come carboidrato. Ele chega ao intestino. E essa enzima começa a cortar tudo em pedaços menores, mais fáceis de absorver. Quanto mais eficiente essa enzima trabalha, mais rápido o açúcar aparece no seu sangue, mais rápido o pico, mais rápido o impacto. Agora aqui está o ponto. Existe um medicamento chamado acarbose, também conhecido como Precose. E o mecanismo dele é exatamente esse: inibir a alfa-glucosidase, ou seja, ele tenta desacelerar a quebra do carboidrato. Menos quebra, menos glicose disponível, menos pico. Agora segura isso por um segundo. Porque o quiabo contém compostos naturais, incluindo isocercitrina quercetina, 3-gentiobiosídeo, que demonstraram capacidade de inibir essa mesma enzima em estudos experimentais. Eu vou repetir. O quiabo atua no mesmo alvo enzimático que um medicamento prescrito. Agora deixa eu ser extremamente claro, porque isso aqui é importante. Quiabo não é acarbose. Ele não substitui o medicamento. Ele não tem a mesma potência padronizada. Ele não tem a mesma previsibilidade farmacológica. E eu não estou aqui para te vender essa ideia simplista. Mas o que é intelectualmente honesto dizer é isto: ele toca no mesmo mecanismo biológico. E isso muda completamente o nível da conversa. Porque agora você não está falando de comer saudável de forma vaga. Você está falando de interferir diretamente em um ponto crítico da digestão de carboidratos. Agora vamos conectar isso com o mecanismo anterior. Você tem o gel do quiabo que desacelera fisicamente a passagem da glicose e agora compostos que reduzem a velocidade com que essa glicose é gerada em primeiro lugar, ou seja, menos açúcar sendo produzido rapidamente. E, ao mesmo tempo, mais dificuldade para esse açúcar atravessar. Isso é um efeito combinado extremamente poderoso. Agora deixa eu te mostrar por que isso importa ainda mais no mundo real. Muita gente tem refeições que não são perfeitas. E vamos ser honestos. Ninguém come perfeito o tempo todo. Vai ter arroz, vai ter pão, vai ter massa, vai ter carboidrato. O problema não é a existência do carboidrato. O problema é a velocidade com que ele vira glicose e invade o sangue. Então, quando você tem algo que desacelera a digestão e ainda reduz a ação da enzima que quebra esse carboidrato, você não está eliminando o problema, mas está diminuindo drasticamente o impacto dele. Agora, uma pergunta importante: isso funciona na vida real, ou só em laboratório? Os dados sugerem que o efeito é mais forte quando o quiabo é consumido de forma que preserve seus compostos ativos. Ou seja, menos processamento extremo, menos destruição por calor excessivo, mais proximidade com a forma natural. Isso não significa que você não pode cozinhar, mas significa que existe um equilíbrio. Agora deixa eu tocar em um ponto que muita gente ignora quando compara alimento com medicamento. O acarbose, por exemplo, é conhecido por efeitos colaterais gastrointestinais, gases, distensão, desconforto intestinal, porque ele altera a digestão de carboidratos de forma agressiva. Já o quiabo, dentro dos estudos analisados, não apresentou o mesmo perfil de efeitos colaterais significativos. Isso não significa que é perfeito para todo mundo, mas significa que estamos falando de algo que até agora mostrou um perfil muito mais tolerável. Agora pensa no contraste. Você tem um medicamento com custo-efeitos colaterais e necessidade de prescrição e um alimento acessível barato atuando em parte do mesmo mecanismo.
E esse alimento quase nunca é mencionado como estratégia complementar. Isso não é estranho. Agora, antes que você conclua que, ok, então é só comer quiabo e pronto. Eu preciso te mostrar o próximo nível, porque até aqui nós falamos de entrada de glicose, digestão de carboidrato, mas agora vamos falar de algo ainda mais profundo. Algo que define o curso da doença ao longo dos anos, as células beta do pâncreas. Porque no final das contas, não importa apenas o quanto de açúcar entra no seu sangue, importa também o quanto o seu corpo ainda consegue responder a isso. E é exatamente aí que o próximo mecanismo entra. Agora nós chegamos a uma parte que honestamente quase ninguém explica bem para pacientes. Porque até aqui você viu mecanismos importantes: desacelerar a absorção, reduzir a quebra rápida de carboidrato. Tudo isso ajuda, muito. Mas existe uma pergunta mais profunda por trás de tudo isso. A pergunta é: quanto tempo o seu pâncreas ainda consegue continuar acompanhando essa luta? Porque no diabetes tipo 2 e na resistência à insulina prolongada, o pâncreas não falha de repente. Ele vai falhando aos poucos, silenciosamente. Ano após ano, refeição após refeição, exame após exame. E o centro dessa história são as chamadas células beta. Essas são as células responsáveis por produzir insulina. São elas que tentam manter seu açúcar sob controle. São elas que entram em horas extras quando as suas células deixam de responder bem à insulina. E são elas que com o tempo começam a se desgastar. Agora pensa no que isso significa. Durante anos, talvez décadas, o seu corpo está exigindo que essas células produzam mais e mais insulina, só para conseguir o mesmo efeito de antes. Mais chave, mais força, mais produção, mas nenhuma fábrica aguenta sobrecarga infinita. Em algum momento a linha de produção começa a falhar. A produção desacelera, a resposta fica mais lenta, e o açúcar começa a escapar do controle com muito mais facilidade. É por isso que tanta gente passa anos em pré-diabetes ou diabetes leve, e de repente entra em uma fase em que nada mais parece funcionar. Não é que o corpo desistiu do nada. É que as células beta foram sendo esmagadas lentamente por carga excessiva durante tempo demais. Agora aqui entra uma peça fascinante da biologia chamada PPAR-gama. Eu sei, nome horrível, mas o conceito é extremamente importante. PPAR-gama é uma espécie de interruptor mestre metabólico, um regulador que influencia como o corpo lida com sensibilidade à insulina, armazenamento de gordura, inflamação e, em certos contextos, até função e sobrevivência de células beta. Agora, por que isso importa? Porque já existem medicamentos famosos que atuam nessa via, como, por exemplo, pioglitazona. A pioglitazona é uma droga da classe das tiazolidinedionas, justamente desenhada para modular PPAR-gama. E ela faz isso porque essa via realmente importa no metabolismo da resistência à insulina. Se hoje você entendeu como o quiabo pode ajudar a controlar o que acontece depois das refeições, então a pergunta mais importante é o que está acontecendo quando você não está comendo nada, porque muita gente melhora o almoço, melhora o jantar, controla melhor os picos, faz tudo certo durante o dia. E ainda assim, acorda com a glicose alta, sem ter comido nada desde a noite anterior. Isso não vem do prato, vem do seu fígado, produzindo glicose enquanto você dorme. Entre 2, 3, 4 da manhã. Seu cortisol sobe, seus hormônios mudam, seu corpo entra em um modo completamente diferente. E de repente aquilo que você fez durante o dia não é suficiente para segurar o que acontece na madrugada. Isso tem nome. Alguns chamam de Dawn Phenomenon. Outros descrevem como uma espécie de glucose dump noturno. Eu chamo isso de uma armadilha silenciosa, porque é exatamente isso que destrói a confiança de muita gente. A pessoa pensa, nada funciona, mas na verdade duas coisas diferentes estão acontecendo. Uma durante o dia, outra durante a noite. E você precisa entender as duas se quiser realmente mudar o jogo. É por isso que o próximo conteúdo que eu quero te mostrar é justamente sobre isso: Midnight Insulin Trap. O que seu corpo está fazendo enquanto você dorme,
Por que sua glicose em jejum sobe mesmo quando o jantar foi perfeito? E como começar a desmontar esse processo sem depender apenas de aumentar medicação? Agora eu quero te perguntar uma coisa. Seu endocrinologista já mencionou quiabo alguma vez na vida sério? Comenta aqui embaixo sim ou nunca, porque eu quero ver quantas pessoas estão descobrindo isso tarde demais. E se você conhece alguém que está há anos lutando com glicose alta pré-diabetes ou resistência à insulina, manda este vídeo para essa pessoa. Porque esse tipo de informação deveria ser básico. Mas não é. E se você quer continuar vendo conteúdos que falam mais sobre verdade do que sobre orçamento de propaganda, então se inscreve no canal. Porque ainda existe muita coisa sobre metabolismo que está sendo mal explicada, ou simplesmente nunca explicada. E isso precisa mudar.